Olá, eu agradeço por me receberem nessa sessão. Eu sou Ana Cláudia Cardoso, professora da UFPA, e apresento aqui o texto Contra a Cartografia de Povos Tradicionais nas Metrópoles Paraenses, Repertórios para um Urbano Amazônico Plural, que foi escrito com outros três professores, a Maria do Socorro Mores, a Solange Gaioso e o Arley Silva. Esse texto ele é parte de um projeto, ele deriva de um projeto que está sendo desenvolvido na UFPA, sob minha coordenação, mas que envolve a UFMG e a Universidade de Sheffield, uma universidade inglesa que obteve financiamento junto ao Global Challenge Research Fund, que viabiliza as bolsas de pesquisa dos nossos alunos. O projeto se chama Alternativa de Desenvolvimento, Cartografia Social de Territórios de Populações Tradicionais do Pará e Minas Gerais, e esse texto traz resultados parciais. O nosso objetivo é analisar dados sobre como são apropriados efetivamente e gerenciados coletivamente territórios de comunidades inseridas em áreas de transição urbano, periurbano, rural, em duas regiões metropolitanas paraenses, a de Belém e a de Santarém, que vocês veem aí nas imagens, nos mapas. Então, o nosso ponto de partida são as experiências dos anos 90, né, como marcos na organização de movimentos populares contra as grandes narrativas dos discursos hegemônicos, né, sejam eles culturais, políticos, científicos, que apresentaram formas de viver, aliás, que representaram sempre formas de viver de sociedades ocidentais de base urbana e industrial. Então, na Amazônia, o trabalho mais conhecido nessa linha é o da nova cartografia social, né, coordenado pelo professor Alfredo Wagner, mas a gente tem contribuições muito interessantes dos argentinos, né, e aqui os alemães, que o Manual de Mapeio Coletivo Argentino e o This is Not an Atlas vem da Alemanha, enfim. Então, a gente vê todo um movimento, né, de difusão de tecnologias e ferramentas como o georreferenciamento, o geoprocessamento, auxiliando a representação da perspectiva dos grupos sociais, sejam eles camponeses, indígenas, tradicionais, enfim, de países aqui nos países sul-americanos, e isso pode se colocar como um contraponto à narrativa das instituições oficiais, políticas e econômicas que usam a mídia de massa para justificar o desenvolvimentismo ou o neoliberalismo como uma única narrativa, né? Então, aqui, a gente teve a possibilidade de contar com bolsistas inseridos nas comunidades, né, estudadas. O objetivo também era gerar um impacto, né, na formação dessas pessoas, e eles têm sido interlocutores das comunidades, né, e dentro da equipe de pesquisa. Então, graças à política de cotas da Universidade Brasileira, a gente tem estudantes indígenas, quilombolas, que hoje podem exercer essa mediação. Então, por conta da pandemia, foi necessário combinar essa escuta ativa com o uso de tecnologias. Então, várias ferramentas digitais, né, foram fundamentais para que a gente pudesse avançar, como o WhatsApp, o Google Meet, o Padlet, né, e o objetivo era aproveitar aqui a orientação de autores como a Silva Kuzikank para descolonizar, né, o olhar, para que a gente pudesse ter uma experiência dos silêncios, do outro como igual, trabalhar a reflexão coletiva, ajudar a compreensão da coexistência, né, de situações, de contradições que não necessariamente se fundem, elas estão lá, a pessoa pode viver na cidade, mas praticar usos rurais ou ter parte da sua renda advinda de uma atividade que é um emprego urbano e também uma outra coisa que ela um cultivo, enfim. Então, a gente sabe que essas coisas coexistem, né? E a gente vê a partir daí as identidades cruzadas emergirem, né? Então, nós temos aqui como conceito-chave o da territorialidade, né, nossa principal chave teórica para este texto, né, e aqui entendida como algo que é étnico e político, que é socialmente determinado e que tem sido maleável, né,
depende da relação entre as gerações. Então, é muito importante trabalhar com as famílias ampliadas e compreender como elas utilizam o território para que isso torne possível a manutenção da sua identidade e da sua cultura, né? Então, a gente vai observar que muitas formas de opressão, elas são físicas, mas também são simbólicas, né? E na região metropolitana de Belém, nós investigamos a situação de comunidades tradicionais nas ilhas do Maracujá e do Mosqueiro, né? Então, a ilha do Maracujá é localizada por trás da ilha do Cumbu. A gente também tem um caso de acompanhar estudantes indígenas, que está fora do escopo deste texto, né? Temos, que está ali um pontinho no Guamá, temos os assentamentos de reforma agrária no Mosqueiro e a comunidade quilombola do Abacatal, né? Então, tudo isso permite que a gente perceba o quanto uma cidade antiga como Belém, com 404 anos, capital, metrópole, enfim, ainda tem essa presença tão intensa, né? E o quanto essa presença é suporte para uma economia popular ligada ao manejo dos recursos naturais, né? Então, nas ilhas, a gente vai observar a regulamentação oficial, a documentação oficial, normalmente apresentá-las como territórios majoritariamente rurais, que estão a serviço daquilo que é interesse da cidade, da porção continental, né? E a gente vai observar que, no entanto, isso está completamente articulado à economia da cidade, a produção deles é medida nas nossas feiras. A gente vai observar uma subrepresentação muito grande, né, e uma carência muito grande de serviços, porque eles também estão integrados pelas expectativas de consumo, né? E a gente observou lá no Maracujá a busca da identidade quilombola como forma de acesso à universidade. Então, eles foram buscar a ascendência quilombola lá do Acará, né? E somar isso à identidade ribeirinha que eles já tinham, né, para que eles pudessem ter esse direito. A gente vai observar que os fluxos, né, são melhor compreendidos a partir de uma aproximação do espaço da vida doméstica. Em função disso, a gente está apresentando aqui um lote lá do assentamento Paulo Fonteles, onde a gente vê como as famílias estão organizando as suas diversas moradias, mas também os espaços de produção, né? No Abacatal, as pressões advêm dos mais diversos setores, né? Então, a gente vai encontrar ali, nessa porção que é continental, está inserida ali uma área que é verde, né, protegida, um cinturão de proteção ambiental da região metropolitana, mas onde a gente vai encontrar projetos de infraestrutura, como a subestação, de produção habitacional, como Minha Casa Minha Vida, exploração de material de construção, uma perspectiva de integração viária metropolitana, tudo isso, né, pressionando aquela localização, né, que para eles aquilo é a terra e de moradia e de produção, mas para a cidade, para o espaço metropolitano, aquilo é uma localização, e isso que é privilegiada pode estar sujeita aí a uma série de transformações se a gente tiver realmente uma mudança nos eixos viários, né? E sem gente é muito mais fácil de realizar essa conversão. Então, em função disso, tem havido uma intensificação das violências físicas e simbólicas no Abacatal, né? Então, em Santarém, nós descobrimos que Alter do Chão é uma aldeia, né, para o povo Borari, né, que hoje reivindica suas terras sem ser ouvido. Então, eles retiraram dessa poligonal azul a vila, né, a área mais consolidada, mas o restante eles reivindicam como seu território. E, enquanto isso, o setor imobiliário tenta se extinguir, né, com a ajuda das leis federais, o projeto de assentamento agroextrativista aqui na Poligonal Vermelha, do Eixo Forte, né? Então a gente vê que há uma coincidência entre o assentamento e o território indígena, e muitas dessas vilas elas são habitadas por populações de matriz indígena, e a gente vê que isso se perdeu, que há um apagamento dessa identidade, né, em função desses processos todos. Bem, então, como registro parcial, para não consumir mais tempo, né, eu vou dizer que nós localizamos muitos conflitos a partir dessa escuta, né, das comunidades, constatamos uma perda real de território no decorrer do tempo e compreendemos o quanto a recuperação desses registros é importante para uma afirmação identitária, porque tem muita gente que desistiu de ser aquilo, né, indígena, quilombola, enfim, e se coloca como
um excluído, né, na cidade, enfim. Então, a gente encontra aqui o caso do racismo, né, muito claro, né, racismo ambiental, racismo étnico, e a gente acredita que a gente precisa fomentar novas articulações entre esses grupos, entre si, para que eles possam potencializar seu potencial de sua capacidade de insurgência contra as pressões do setor imobiliário, do turismo, que eu acabei nem mencionando, mas todo mundo sabe que Alter do Chão é super visada, né, pelo turismo, e aquele corredor lá entre Santarém e Alter do Chão também é objeto da cobiça do setor imobiliário por isso, por causa do turismo, então tem uma orquestração aí, né? Então a gente gostaria muito que esses casos, né? Então a ilha do Maracujá e o Abacatal, os assentados daqui do Mosqueiro e os assentados de Santarém, os indígenas, enfim, todos eles se conectem e isso também se conecte com os parceiros que nós temos em Minas Gerais e que a gente consiga articulá-los também a outros parceiros sul-americanos, né, para que eles percebam a sua potência, né, a potência da sua resistência, da sua capacidade de se adaptar, da resiliência que eles têm, né, e que tudo isso, bem conhecido, possa se transformar numa condição de vida digna, né? Então, a gente pede aí que vocês leiam e mandem para a gente os comentários e agradeço muito por essa oportunidade.